vocês? Aqui, ó, Saulo Formiga, Geografia em Peso, aqui trazendo atualidades, geografia e tudo isso de olho, claro, no Enem. Se você não conhece o canal, dá uma voltinha aqui pelo nosso e comece a desbravar, na verdade, um pouco desse conhecimento que a gente traz para vocês. É o seguinte, o tema de hoje é um tema que com certeza vai estar em todas as provas que você for fazer, tanto no nível do Enem, quanto ao EMA, se você está aqui também disputando vaga na Universidade Estadual do Maranhão, quanto qualquer outro. As grandes provas da FUVEST, por exemplo, também trazem esse tema. Até porque é um dos temas mais delicados do Brasil e, claro, o Maranhão entra de cabeça nesse processo, infelizmente. O Maranhão é sempre lembrado por dois processos muito comuns a esse contexto que nós vamos trabalhar, que é o campo. Ele é lembrado por conta das queimadas e também lembrado por conta dos conflitos fundiários, ou seja, os conflitos pela posse de terras. Perfeito? Claro que isso é um ponto negativo para todo o Brasil e o Maranhão e o Pará são recordistas nesses dois itens que nós citamos. Beleza? Se ainda não é inscrito no nosso canal, ó, vai lá embaixo, ativa o sininho, se inscreve, dá aquele joinha para ajudar a gente e aí nós vamos produzindo cada vez mais conteúdo para você, de forma gratuita, de forma democrática, te ajudando a conquistar o seu sonho. Então vamos lá? Sem muitas delongas, vamos falar sobre a questão delicada da terra no Brasil. Você sabe por que essa questão da terra, essa questão fundiária, ela é tão delicada? Gente, isso vem aí de 500 anos. É uma história longa, mas que se perpetuou ao longo de muitas políticas públicas desarrojadas. Na verdade, o processo de colonização do Brasil embutiu ao nosso futuro país um karma de ser um celeiro agrícola. Sim, é um karma. Ao mesmo tempo que isso ajuda a gente nas exportações, na construção desse PIB, também nos bloqueia em outros segmentos. Mas isso tudo a gente consegue resolver, evidentemente não do dia para a noite, mas precisamos de políticas públicas bem arrojadas. Então vamos ver primeiro aqui o processo histórico que cria, portanto, esse cenário tão delicado sobre a questão das terras no país. Então vamos lá, ó. Vamos começar com duas frases, duas grandes frases citadas pelo próprio MST. O MST, que é um movimento de muita identidade rural, é bom lembrar, ele hoje já tem, claro, uma grande influência política. Ele não só influencia as políticas, como também é influenciado por ele. E aí, quando a gente fala dessas influências mútuas, não esqueçam que quando eu falo do campo, eu falo em duas grandes realidades, que é a questão agrária e a questão agrícola. Olha aí, ó, questão agrária, questão agrícola. Mas qual é a diferença das duas? Na verdade, são dois cenários diferentes, mas que se complementam em algo maior. O algo maior, evidentemente, é falar do campo. Estamos falando dele. Só que tudo começa com a questão agrária. Toda vez que você falar sobre a ocupação e distribuição de terras, automaticamente você vai trabalhar com a questão agrária. Quando você fala sobre as atividades econômicas que são exercidas sobre as terras e como elas se desenvolvem, aí sim você está falando da questão agrícola, tá? Questão agrícola, a atividade, questão agrária, a terra. E quando eu somo terra e atividades, evidentemente, eu tenho uma dinâmica social espetacular. Então vamos lá, ó. Em 1992, a frase do MST era: tem muita gente com pouca terra e tem muita terra com pouca gente. Olha a reflexão que isso nos traz. Isso, na verdade, acaba se transformando em uma crítica social. E uma crítica muito válida, porque ele está levantando aqui o problema. Ora, se existe um movimento dos trabalhadores rurais sem terra, é porque nem todos têm a sua garantia básica, que é um direito de cada cidadão, que é acesso à moradia. A nossa Constituição, inclusive, reza sobre isso. Todo cidadão brasileiro tem direito à moradia. Só que estes não tiveram. E acabaram, portanto, expulsos do campo, criando uma grande organização, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. Mas veja, a palavra que o MST traz em 92 leva a uma reflexão extrema. Tem muita gente com pouca terra e tem muita terra com pouca gente. Então ele evidencia uma crítica social em torno da nossa estrutura fundiária. Quando você fala de estrutura fundiária, automaticamente você vai citar aqui o quê? Ó? A divisão
das terras. A divisão das terras. Como essas terras estão divididas? Como elas estão ocupadas? E aí, basicamente, você vai falar do quê? Dos extremos. Latifúndio e minifúndio. Para o IBGE, o latifúndio é aquele considerado com mais de 1.000 hectares. Lembre-se, 1.000 hectares são 10 mil metros quadrados, ou seja, um campo de futebol. Então imagina um latifúndio, são 10 campos de futebol. Por quê? Porque eu estou falando de mais de 1.000 hectares. Aliás, perdão, 10 campos de futebol não. Eu estou falando de 1.000 campos de futebol, né? Olha a matemática aí, ó. 1.000 campos de futebol. E nesse caso, olha, 1.000 campos de futebol representam, em número de imóveis, apenas 1,2%. Quer dizer que a cada 100 proprietários de terra, menos de 2 são latifundiários. Já os minifúndios, ou seja, as pequenas propriedades, elas têm menos de 10 hectares. Tudo aquilo que está entre 1.000 e 10 são as médias propriedades, então elas são segmentadas. Quem tem menos de 10 é o pequeno produtor. E quando eu somo o número de imóveis, ou seja, o número de propriedades consideradas pequenas, eu vou ter algo em torno de 36%. Então existem muito mais minifúndios e muito menos latifúndios. Ou seja, aquilo que o MST já trazia para discussão nas cidades em 1992, em 2015, ainda era consolidado, ainda era real. E quem está dizendo aqui, ó, é o IBGE. Então eu estou falando aqui, ó, de dados oficiais. Ou seja, eram dados que o governo tem acesso, tinham e tem acesso. São dados públicos. O IBGE, na verdade, faz esses levantamentos para que as políticas públicas possam tomar as melhores decisões. Só que parece que isso não vem acontecendo. E a gente sabe muito bem que há muitos interesses por trás disso, mas não um interesse maior que a garantia à Constituição. Bem, quando a gente vai para 2012, é uma mudança. E é uma mudança muito radical. Olha a fala do MST agora. Terra não se ganha, se conquista. Você tem aqui uma dualidade interessante. Não se ganha e se conquista. Não se ganha por quê? Quer dizer que o pequeno proprietário que foi expulso e que agora faz parte do MST, não precisa esperar o governo fazer a tal da reforma agrária. Ele deve ir à luta. Se conquista significa o quê? Marchar para, buscar. Então isso é o que nós chamamos de apologia. A apologia às invasões. Muito bem, estou dando aula com isso. E essas invasões, claro, são crimes. Por quê? Porque, gente, no Brasil nós temos o direito à propriedade privada. Invadir propriedade privada é crime, punido inclusive com prisão. Só que o que eu tenho aqui é um duelo social. E esse duelo social coloca bem no centro dessa discussão o próprio governo. De um lado, o MST, do outro, os grandes proprietários rurais. O governo brasileiro precisa dos grandes por conta da balança comercial, como a gente vai ver lá na frente, e também precisa da opinião pública, sobretudo desses lavradores, que são milhões de pessoas. O MST movimenta uma marcha aí de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então é um número considerável. E isso, claro, vai influenciar a opinião pública perante a este governo, perante a esta política. Então quando se fala se conquista, automaticamente você vai lembrar do quê? Das invasões. Então o que eu vejo de 92 para 2012, gente, é exatamente um aumento desse teor de agressividade, que vai, claro, guiar esse movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Agora veja bem, eu não estou dizendo que o movimento dos sem terra é um movimento agressivo, presta atenção. Eu estou dizendo que houve um aumento desse teor, dessas ações, a tirar, por alguns anos atrás, o número de invasões ter crescido, principalmente ali entre 2012 e 2017. 2012 e 2017 nós tivemos um aumento nesse grau de invasões. E essas invasões, gente, elas não aconteciam em qualquer terra. Elas aconteciam sempre em fazendas produtivas, sempre em fazendas de grandes personagens. Ou personagem econômico, porque pertenciam a uma grande empresa, ou personagem político. Isso mesmo.
O MST chegou a invadir terras de Fernando Henrique Cardoso, terras de desembargadores. Para quê? Para forçar uma negociação. Para forçar um olhar público para a sua causa. E isso, evidentemente, acabou atestando contra o MST, que ganhou aí os holofotes, mas de uma maneira pejorativa, como um movimento de invasores, como um movimento, de certa maneira, um movimento um tanto deteriorado. Não é bem assim. Se você lembra da história do MST, tem muitos pontos a se colocar como pontos positivos. É uma organização civil livre, mas que não pode, evidentemente, usar de subterfúgios, de mecanismos criminosos. Perfeito? Bem, então o que ele discute e serve de pauta também é legitimado pelo IBGE. Aí qual é a grande curiosidade? Quando você pega a soma dos imóveis e contabiliza a área ocupada por eles, a área é área ocupada. Olha só o que vai acontecer. Os latifúndios são poucos, mas ocupam aproximadamente 43% das terras no Brasil. Quer dizer que menos de 2% dos proprietários de terra no Brasil concentram quase metade da terra brasileira. Enquanto isso, a maioria que é minifundiários, 36%, se eu somo todos eles, as terras chegam aproximadamente a 1,4% das terras brasileiras. Eu acho que a gente já ouviu isso hoje, né? Poucos com muito e muitos com pouco. Então o IBGE legitima a causa do MST. Então existe, isso é real, uma estrutura fundiária que nós vamos caracterizar como deficiente. Existe uma estrutura fundiária deficiente. Enzo, baixa isso aí, pai. E agora? Eu já descobri em números que hoje existe uma estrutura fundiária deficiente. O que eu faço agora? Muito bem. Agora nós vamos apontar as causas. Nós temos um problema, nós problematizamos através do cenário atual, mas queremos encontrar as causas para atacá-las. Quando eu vou para as causas, significa um retorno de 500 anos na história. E esse retorno vai me levar a 2 pontos. O processo histórico de ocupação do Brasil e as políticas públicas adotadas. Certo? Processo histórico de ocupação do Brasil e as políticas públicas adotadas ao longo desses 500 anos. Então a gente não só começou errado esse processo, como a gente acabou mantendo esse erro e inclusive o reproduzindo. Quando eu falo aqui do processo histórico de ocupação, eu te pergunto, qual foi o primeiro processo introduzido por Portugal para ocupar o Brasil? Você lembra? Bem, então com certeza você deve ter pensado nelas, né? As capitanias hereditárias. Pronto. As capitanias hereditárias. Por quê? Porque elas promovem a concentração de terras. Então, bem aqui, eu falo da formação dos latifúndios. Perfeito? Bem aqui eu trato da formação dos latifúndios. Só que aí tu tem que lembrar o seguinte, as capitanias não deram certo. E as terras foram tomadas de volta. Quando Portugal volta a efetivar, agora é efetivando, o processo colonial no Brasil, ela volta com os governos gerais, mas ela volta com um processo de produção das drogas do sertão, daquilo que era uma especiaria tropical, que é o que nós chamamos de regime de plantations. Nesse caso, especialmente, você vai ali mais ou menos para o século XVII, com a introdução da cana-de-açúcar. Olha só, o latifúndio surge tendo como base o regime de plantations. Então, o que é mais importante, as capitanias? Não. Entender que o Brasil foi ocupado segundo um modelo econômico colonizatório, que vinha de fora para dentro, mas que era baseado nas plantations. A grande lavoura monocultora escravista de exportação. Eu acho que isso soa familiar, não soa? Grande lavoura, grandes porções de terras. Monocultora. Normalmente alimentando o quê? As indústrias, mas produzindo uma matéria-prima em grande quantidade, voltada para o mercado externo. Bem, se você lembrar bem da nossa história, você vai lembrar da cana-de-açúcar, do algodão, do cacau, do café. E aqui, ó, tem 4 grandes exemplos, que dominaram várias regiões do Brasil. O café, por exemplo, no Sudeste. O cacau, o algodão e o açúcar
no Nordeste em especial. Então esses 4 elementos acabaram contribuindo para a formação daquilo que nós chamamos na geografia de arquipélagos econômicos. Olha aqui o conceito, ó, arquipélagos econômicos. Arquipélagos é conjunto de ilhas. E econômicos porque trata da atividade econômica. Então o Brasil passou a ter ali ilhas econômicas. Por quê? Porque todas essas atividades, gente, eram atividades para alimentar mercados externos. Perfeito. Mercados externos. Não havia conectividade entre elas. Então o Brasil era completamente fragmentado. Ilhas. Isso só vai ser costurado praticamente quando você fala de governo Vargas. Quando você fala lá de uma política de integração através de ferrovias. E depois com o JK, de uma forma sublime, com a política rodoviarista. Uma das preocupações de JK era exatamente fortalecer o mercado interno. E isso se deu através das rodovias. Mas vai ter um videozinho daqui a pouco falando sobre os transportes no Brasil e como eles vão influenciar o processo econômico no nosso território. Bem, a outra causa são as políticas públicas. Então nós começamos errado. E esse erro se perpetuou até o século XX, praticamente, porque o café também era um modelo de plantation. A diferença é que você tira o escravo e você introduz a mão de obra livre, assalariada. Aquela saída do ex-escravo, o africano, o afrodescendente, e entra aí os imigrantes europeus fazendo aquela substituição de mão de obra. Nas políticas públicas adotadas, o que eu tenho que destacar? Eu tenho que lembrar sobre os investimentos. Vou pensar aqui, ó, o capital. Então estou falando aqui da rede de investimentos. E claro que eu estou falando da rede de investimentos públicos. Esses investimentos públicos, eles são a referência para quê? Para canalizar a diversidade econômica, para desenvolver, aquecer, fomentar a economia do país. Quando eu pego esse capital que se transforma em investimentos públicos, eu tenho que lembrar que ele vai se dividir, ó. De um lado, eu tenho o que eles chamam de agronegócio. Do outro, eu tenho o que eles chamam de agricultura de alimentos. Agricultura de alimentos. Agronegócio, agricultura de alimentos. São diferentes, mas precisam trabalhar em conjunto. O que aconteceu no Brasil é que nesses 500 anos, principalmente num governo de elites, eles acabaram investindo pesado no agronegócio, houve um investimento pesado no agronegócio e um investimento limitado na agricultura de alimentos. Mas sabe por quê? No agronegócio você tem o quê? O latifúndio, o grande produtor, normalmente aquele que vem como herança das plantations. O latifúndio, monocultor, voltado para exportação. Por que o governo investiu pesado nesse modelo econômico? Porque o Brasil, quando fica independente, ele precisa o quê? De uma receita para se manter de pé. E a economia que nós acabamos aprendendo ao longo do processo colonial acabou sendo exatamente a agroexportação. Então o nosso governo adotou, desde os primórdios, a agroexportação como um processo de produção econômica. E a gente acabou se especializando nisso, deixando as outras esferas econômicas um tanto latente, mas um tanto abandonadas. Quando você olha para a agricultura de alimentos, você tem que ver como característica o minifúndio, ou seja, a pequena propriedade. Essa pequena propriedade ela é policultora, ou seja, ela produz vários tipos de produtos e é baseada não na exportação, mas no mercado interno. Ou seja, eu tenho aqui um mundo completamente oposto. O que ocorre é que o Brasil investiu pesado no agronegócio porque isso fazia com que a gente contemplasse a balança comercial. E aí eu peço licença para vocês para pegar esse cantinho bem aqui, ó. Nós vamos ter que falar de exportações que superem as importações. Olha só, exportações, se eu destacar isso, superando as importações. Mas como eu vou ter isso? Está aqui, ó. Através do agronegócio. O agronegócio significa produzir em grande volume aquilo que o mercado internacional deseja. Até hoje isso é uma premissa verdadeira. Tanto que quando você olha para o Brasil, quais são os produtos que o Brasil mais exporta? Fala para mim pelo menos 3.
Você pensou em soja, com certeza, não é? Exportamos soja. Se for para mineração, você vai para o ferro, que é um dos grandes poderes que o Brasil tem. Mas a gente está falando de agricultura. Então eu tenho soja, eu tenho milho e eu tenho o algodão. O algodão, inclusive, agora, em 2019, ele foi tão valorizado que a área de produção dele cresceu, assim como também a área de produção da soja. O Maranhão, só para você ter uma ideia, com a sua chamada Mapitoba, né, que é a área de expansão da fronteira agropecuária brasileira, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, ele também se expandiu. E hoje eu não tenho soja só no sul do Maranhão, não. Eu também vou vê-la do lado leste, chegando a Chapadinha e indo até Anapurus, Mata Roma, Brejo, Magalhães de Almeida, inclusive até uma região lá que é conhecida como Palestina. Então eu tenho a zona do Cerrado Maranhense praticamente toda ocupada com a soja. E se ela está ocupando, é porque ela foi valorizada. Isso não iria acontecer se não houvesse um aumento de valor desse produto. Então, o Brasil de hoje, que depende da soja, da exportação do agronegócio, é o Brasil que aprendeu a ser assim ao longo da sua história e que não ousou investir em outros processos, ou pelo menos não ousou tanto quanto deveria. Evidentemente que Getúlio Vargas e JK são marcos. JK introduziu um processo urbano industrial como ninguém, acelerando inclusive a produção interna e o consumo interno. Mas parece que a gente não aprendeu com a história. E isso acaba sendo um grande problema, porque nós estamos acorrentados ao processo agrícola. Se esse processo agrícola fosse gigantesco em movimentação de cargas, como é, mas fosse também associado a uma produção múltipla e também presente com os pequenos produtores, muita realidade social seria diferente. Muita da nossa realidade social seria diferente. Por quê? Porque o governo, investindo pesado no agronegócio, ele está investindo no latifúndio, que são poucos. Só que esses latifúndios, com linha de crédito farta, né, com apoio dos bancos, como o Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, eles vão conseguir investir num processo de mecanização, como fizeram. E com o processo de mecanização, a sua área consegue ser o quê? Mais produtiva. E se ela é mais produtiva, significa que o lucro também aumenta. E isso dá poder econômico e, evidentemente, poder político. Já o pequeno produtor não recebeu o mesmo tratamento. Como as famílias, a agricultura familiar, que é a agricultura de alimentos, não recebeu a mesma alimentação financeira, então eles não conseguiram se adequar ao processo produtivo. Não conseguiram aumentar sua produção, não conseguiram aumentar sua cadeia produtiva. E com isso, acabaram muitas vezes tendo uma produção abaixo da sua necessidade. Cuidado, anotem aí, eu vou colocar esse termo aqui embaixo para vocês, ó. Quando uma pequena propriedade não consegue evoluir e com isso a sua produtividade não acelera, lembre-se que a pequena propriedade ela usa o quê? Técnicas arcaicas, como as queimadas, por exemplo. E isso danifica o solo. Se danifica o solo, significa o quê? Que ele vai ser menos produtivo. Então chega um ponto que a pequena propriedade é tão pouco em produtividade, é tão baixa em produtividade, que ela se torna, ó, olha aqui, ó, improdutiva. Nós chamamos isso de minifúndios antieconômicos. Quando ela tem uma produtividade abaixo da necessidade de quem produz, então nós chamamos de minifúndio antieconômico. Por quê? Porque não tem ali um processo de subsistência. Não se tem sequer um processo de subsistência. Então o que acontece? O pequeno produtor abandona a terra ou vende para a expansão do grande. Quando você pega os números, você vai ver que eu tenho poucos latifúndios, mas eles ocupam muita terra. O que foi que aconteceu para que esses latifúndios ocupassem tantas terras? O poder econômico. O poder econômico falou mais alto, eles começaram a comprar as terras de quem não tinha esse poder econômico. Os pequenos produtores afugentados correram para as cidades. Então, não esqueçam, boa parte dos problemas das cidades não nascem com as cidades, nascem pelos problemas do campo. Se eu tivesse resolvido boa parte dos problemas rurais do Brasil até metade do século XX, boa parte daquilo que a gente vivencia nas cidades enquanto mazela social não existiria. Agricultor quer terra, agricultor quer produzir na sua terra, mas ele foi obrigado a procurar um emprego nas cidades. Um emprego que paga mal, porque ele não tem mão de obra qualificada, e que com isso não consegue fazê-lo pagar pelas benfeitorias que a cidade normalmente traz. Então eu acabo trazendo aí uma divisão
socioespacial, e isso é um problema de grande porte. Perfeito? Então, já sabemos as causas dessa deficiência na distribuição das terras, e essas causas estão entre o processo histórico de ocupação, com as capitanias hereditárias e o regime de plantation, que concentram as terras, e também com as políticas públicas, sobretudo de financiamento, que fazem com que esse capital, fizeram e ainda fazem, com que esse capital ele vá diretamente para o agronegócio, que é a prioridade. O agronegócio crescendo vai fazer com que os pequenos produtores sejam, portanto, expulsos. E isso acaba facilitando a manutenção da concentração de terras no país. Então, depois da gente fazer essa contextualização toda, esse resgate histórico, só nos sobra falar do conflito em si. Então, a terra é uma questão delicada exatamente por conta disso, ó, dos conflitos pela terra. Nesse caso, com um grande destaque para o Pará e para o nosso estado, o Maranhão. No Maranhão, especialmente, aquela região chamada de Bico do Papagaio, que é a nossa fronteira oeste, ali mais ou menos na região da bacia do Tocantins, Araguaia e do Gurupi. Toda essa região ali, chamada de Bico do Papagaio, é uma região problemática. Mas os conflitos eles ocorrem em todo o estado. No Pará, da mesma forma, porque ainda é uma zona de ocupação recente. Então, olha, no conflito você tem três personagens, como nós citamos no comecinho da aula. O governo mediando todo o processo. O governo critica as invasões feitas pelo MST, que nesse caso representa aqui principalmente os minifúndios, tá? Eu vou colocar aqui em cima, ó, MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que defendem, portanto, uma reforma agrária. O que seria reforma agrária? Deixa eu botar aqui esse termo, ó. Reforma agrária. Quando você fala de reforma agrária, você fala o quê? Uma redistribuição. Olha só, redistribuição de terras. Significa o quê? Pegar aquelas terras que estão concentradas e são improdutivas e transformar em produtivas, mas baseado na pequena propriedade, para que ela possa, portanto, sanar as necessidades dessas inúmeras famílias que não tiveram acesso à terra. Então veja, a reforma agrária é objeto de desejo do MST. Só que para ele conseguir a tão sonhada reforma agrária, ele tem usado aí de métodos não ortodoxos, como por exemplo, as invasões. Normalmente eles colocam o que aqui, ó? As invasões são invasões de terras produtivas, olha só, de terras produtivas, como por exemplo as terras empresariais. Grandes empresas produtivas que alimentam inclusive a cadeia produtiva. Por que eles têm invadido essas terras? Para chamar a atenção para a sua causa, tá? Porque segundo o MST, uma das suas propostas é transformar a terra improdutiva em terra produtiva, perfeito? É bom lembrar que boa parte das terras agrícolas no Brasil são consideradas improdutivas, ou seja, a produção que ocorre dentro dos seus limites não é adequada para a proporção que é ocupada. Ou seja, você tem uma subexploração, uma subutilização dessa propriedade. Até porque boa parte dessa ocupação é para fins especulativos. Isso mesmo. A pessoa tem outra atividade econômica e compra terras apenas para esperá-la com que elas valorizem. Esperando com que elas valorizem, ela consegue, portanto, gerar aí dividendos. E isso acaba obstruindo o processo produtivo, tá bom? Então, invasões de terras feitas pelo MST sobre as terras chamadas de latifúndios, perfeito? Então o governo critica o MST quanto a essa ação. Mas, ao mesmo tempo, os latifundiários se defendem porque têm direito à propriedade privada. O MST questiona o seu direito de acesso à terra, enquanto o latifundiário defende o seu direito à propriedade privada. Nessa defesa, ele acaba usando também da violência, contrata empresas de segurança altamente armadas para tentar o quê? Obstruir a influência do MST. E com isso, o governo acaba ficando em maus lençóis, porque tem interesses nos latifundiários e tem interesses também no MST, já que é uma movimentação social gigantesca e de grande expressividade a nível nacional. Ok? Então, ainda tem muita história para contar sobre esse ponto, tá? Mas isso vai ficar
para um próximo vídeo, beleza? Então deixa seu joinha aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, estuda com muita cautela e não deixe de ler sobre Eldorado dos Carajás. Olha aqui para você, ó. Eldorado dos Carajás. Ele foi um divisor de águas porque chamou a atenção. Lá nós tivemos um conflito armado e esse conflito armado gerou mortes, como muitas outras que vêm surgindo a cada ano no Brasil, no Maranhão, tá bom? Então, até a próxima, grande abraço e bons estudos. Valeu!